Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho do Argo 1.0 MT, né, a versão manual. Essa aqui é a versão de entrada, modelo 2026, tá bom? Então esse daqui é o Argo 2026. Em relação ao ano anterior, né, ele não teve muitas alterações, mas tem alguns detalhes que se diferenciam da outra versão, tá bom? Eu vou começar mostrando para vocês aqui essa parte da frente, que ela teve sim alterações, tá bom? A gente tem aqui, né, essa versão, ela não tem os faróis de milha, você pode ver que ali embaixo não tem os faróis de milha. A gente tem aqui uma assinatura em LED no farol, que quando ligada, deixa eu ver até se eu consigo ligar ela aqui para mostrar para vocês. Ela, sim, inclusive a chave é do tipo canivete. E quando a gente trava ele, acho que quando abre na verdade, sim, tá aí, ele acende essa parte em LED e fica assim acesa. Mas também é só ela, tá? O farol em si, ele não tem nada em LED, é tudo luz da loja, mesmo normal. Só essa parte da frente aí que tá em LED. Então vamos lá, a gente tem aqui nessa frente todo no material preto, que na verdade é até um preto fosco, tá bom? E as grades em colmeia, né? E o nome Fiat em cromado. A gente tem, né, a parte de baixo também seguindo esse mesmo padrão. A gente tem essa, como se fosse um aerofólio aqui embaixo, que inclusive não pega, tá? O carro ele tem uma altura muito boa, então ele não pega. Por exemplo, quando você vai passar em lombada e tudo mais, ele tem um ângulo de ataque bem legal. E ele não raspa em nada. Até agora, andando com esse carro, ele não raspou em nada. Partindo aqui para a lateral, a gente tem aqui rodas de aro 14. Inclusive, ele tem a função que ele tranca sozinho. Eu abri o carro, como eu não cheguei a abrir as portas, ele foi lá e trancou sozinho de novo. Então, essa roda aqui é aro 14, tá bom? Aqui com calota, né, e roda de ferro. A gente tem repetidor de seta aqui no vidro, no retrovisor dele, né? A gente tem as maçanetas na cor preta, elas não são na cor do carro. Lembrando que essa daqui é a versão de entrada, então ele não vai ter muitos opcionais que a versão Drive, por exemplo, já teria. Então essa versão aqui não tem as maçanetas na cor do carro. Aqui na lateral a gente tem esse aplique aqui nessa coluna lateral, que é um aplique em preto fosco, né? Inclusive essa versão aqui, ela também não tem vidros elétricos traseiros, tá bom? Mas eu vou comentar mais disso mais pra frente. Partindo pra cá, a gente tem as lanternas do carro, que inclusive quando você destrava, elas acendem, ó. E aí elas são todas de luz halógena, tá bom? Elas não são em LED. Elas têm um trabalho aqui que faz parecer LED, mas que na realidade não é LED, tá bom? Aqui atrás a gente tem o nome do carro, né? A montadora. Temos aqui essa faixa refletiva na parte de baixo. Então quando o carro está parado na rua, por exemplo, e passa um carro com a luz, vai refletir ali. A gente tem aqui um aerofólio, né? Mas aí ele tem a luz aqui de freio integrada. Aqui ela está integrada. Temos limpador traseiro também, tá bom? E é basicamente essa parte externa do carro. Sim, a gente tem a anteninha, né? Que ela inclusive ela é desrosqueável, ela solta aí. Além disso, aqui, né, um detalhe, ó, travou de novo, tá vendo? Se você não abre o carro, ele trava. Um detalhe legal da chave aqui dele é que a gente tem algumas funções. A gente tem travar ou destravar. Tocando duas vezes, ele vai abrir o porta-malas. E tocando e segurando aqui, ele vai ligar o pisca para ajudar você a encontrar o carro no estacionamento, né? Você perdeu o carro no estacionamento, né? Já facilita para você encontrar, tá bom? Vindo para a parte interna do carro, gente, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do acabamento interno desse carro, tá bom? Então, começando aqui pelas portas. As portas, deixa eu puxar mais para cá e mudar essa câmera para melhorar a visualização de vocês. Aqui a gente vai ter uma porta toda em plástico, tá bom? Então, ó, aqui tem um aplique diferente, ó. Ele
tem uma textura, né, meio triangular. Você pode ver que são pequenos triângulos. Essa textura, ela é em plástico duro. Aqui a gente tem um plástico texturizado também, mas ele também é duro. Aqui, plástico duro, plástico duro, plástico duro. Que é esse puxador, né, e essa alça aqui, ela é no plástico duro preto, também não tem nenhum aplique. Aqui a gente tem dois vidros elétricos, um toque. Tanto para descer, deixa eu botar aqui a chave no contato. Pronto. Agora sim, vidro elétrico para descer um toque, para subir um toque também. Tanto motorista quanto passageiro dianteiro, tá bom? Retrovisores manual, tá bom? Isso aqui me decepciona sempre, impressionante, né? Mas tudo bem. Aqui, partindo aqui para a parte interna do carro, no volante, né? A gente vai ter um volante que nessa versão aqui, por ser a versão mais básica, ele não tem central, tá bom? Então ele, na verdade, ele não vem com nada. Ele, nesse caso aqui, esse daqui tem um rádio, mas a versão mesmo desse carro não vem com nada. Inclusive, ó, tá chovendo pra caramba hoje. Ainda bem que deu tempo de mostrar a parte externa do carro. Eu vou mostrar só o porta-malas no final, mas tranquilo. Então vamos lá. Esse carro aqui, né, ele vem com esse painel de computador de bordo, na verdade, né? Aqui a gente tem algumas informações. A gente tem ali o velocímetro, que é em km por hora, que dá até 220, mas se eu não me falha a memória, a ficha técnica desse carro diz que ele alcança 160 por hora, tá bom? Não cheguei a testar, né, porque o motor parece que vai explodir, mas enfim. Esse carro aqui, só para vocês terem noção, a faixa de giro dele, por exemplo, se você tá a uns 80 por hora de quinta marcha, ele vai ficar mais ou menos em 3.000 rotações, tá bom? Então assim, é um motor que ele trabalha com rotações altas. E inclusive a faixa de rotação onde ele tem mais torque é 3.200 e poucos torques. Rotações, na verdade, né? 3.200 rotações. Aí aqui ele tem a potência máxima dele, tá bom? E, enfim, vamos falar um pouquinho a respeito aqui do carro, né? Ele aqui tá solicitando que eu acione o pedal de embreagem, mas eu vou ver se eu consigo. Pronto, liberou. Aqui no computador de bordo a gente tem algumas informações. Primeira delas, o velocímetro em milhas por hora. A gente tem a TPA do carro, que inclusive isso aqui é o quanto que eu rodei até agora com ele, tá bom? Esse carro tá abastecido no álcool. E assim, gente, no álcool esse carro, ele não faz a média que a montadora entrega, a montadora divulga, né? Porque, por exemplo, a montadora fala que esse carro faz na cidade 9,4 km por litro no etanol, tá bom? E esse carro aqui comigo tá fazendo 7,1 km por litro, vocês podem ver aí. Que eu zerei essa trip assim que eu peguei justamente para ver quanto que ele ia fazer, né? E ele tá fazendo só 9,4 km por litro aqui na cidade, tá bom? Então, tá aí pra vocês a realidade desse carro no etanol. Na gasolina não cheguei a testar, tá bom? Mas a montadora fala que na cidade ele faz 14,2 na gasolina e na estrada faz 15,1, tá? Então assim, o consumo é bem parecido na questão da gasolina. Ainda não cheguei a testar, nem vou testar porque eu acabei enchendo o tanque dele com etanol e provavelmente eu vou devolver esse carro antes que eu precise reabastecer. Então não vou chegar a andar com ele na gasolina, tá bom? Passando aqui, a gente tem, né, o que mais? A gente tem o velocímetro em milhas por hora. A gente tem a parte de configurações do veículo, que se você dá um que ele vai configurar a segurança assistência, segurança, data e hora, unidades, display. Esse display aqui ele só vai mexer basicamente na iluminação, o idioma e só. Mas no caso aqui eu não vou nem mexer. Aí além disso a gente tem as configurações de tela, que você vai poder mexer na luminosidade e tudo mais. Mensagens, ele vai te mostrar se tiver alguma mensagem de erro e tudo mais. Aqui a info do veículo, que a gente vai ter aqui a temperatura de óleo do motor, horas do motor. Esse motor aqui está com 37 horas, né? Um carro também que está com muita pouca quilometragem, está com 1.311 km rodados. Sim, perdão, passei sem querer. Aqui a gente tem a revisão, então a próxima revisão desse carro vai ser 8.689 km. A gente tem também aqui revisão, o tempo que falta, né? 352 dias. E a tensão da bateria. Então é isso. Passando pra cima aqui a gente tem de novo a trip. Aí tem trip B também, né? Mas a trip B eu não cheguei a mexer. E a trip A tá aí, que tá com 168 km, que é o que eu rodei até agora. E velocímetro em milhas.
Espera aí que eu acho que pra cá, na verdade. Não, ó, inclusive ele tem limitador de velocidade aí, ó. Aí você consegue regular aqui. Você toca em OK para ativar. E aí você aumenta tocando pra cima, ó, o limite de velocidade. Aí se dá OK de novo, ele vai desativar. E aí a gente volta. Agora, o interessante é que esse velocímetro aqui, ele tá marcando, né? Ah, tá. Você toca em OK e ele muda quilômetros por hora. Aí você não faz nada e ele sai dessa tela de configuração. Aí a gente vai ter, né? Aqui nessa faixa a temperatura do motor. Aqui a gente vai ter o tanque de combustível, né? Que eu enchi ontem ele, né? Eu rodei bastante ontem, então ele desceu aí um pouquinho. A gente vai ter aqui as rotações, tá bom? E como eu falei, a potência máxima desse motor, que ela é de 71 cavalos, tanto na gasolina quanto na etanol, vai mudar muito pouco. É 71 na gasolina e 71,7 no etanol, tá bom? Então assim, é muito pouca diferença de um para o outro. Mas essa potência, ela vem a 3.200 e poucos giros, tá? Esse carro ele alcança 0 a 100 em 13,4 segundos, divulgado pelo fabricante. Enfim, é um motorzinho até que espertinho, mas é um carro que não é focado nisso, né? É um carro focado nos urbanos, mais de boa. Falando aqui um pouco a respeito também dessa parte central, né? A gente vai ter, nesse caso aqui tem um rádio, mas esse carro ele não vem com central multimídia, tá? E também não vem com rádio, isso aqui vem pelado, sem nada. O ar-condicionado, que é dividido aqui em 3 saídas no meio e uma em cada ponta, que na minha opinião gela muito bem, tá bom? O ar desse carro gela muito bem, tanto que eu tô usando esse carro assim, ó, no meio aqui, de tão frio que tá. Mas também Natal tá assim, ó, Natal, chuva, então não é padrão, né, pra falar, mas pra mim, pelo menos, gelou muito bem. Esse carro, né, tem alguns botõezinhos aqui que lembram uns Peugeotzinhos por aí, né? Então aqui a gente vai ter pra gente desligar o controle de tração e estabilidade, que ele mostra ali no painel. Ó, ASR ativado, ASR desativado. Aqui a gente vai ter o pisca, né, de alerta, que ele notifica lá no painel. A gente vai ter aqui para travar e destravar as portas, tá bom? Quando ele tá assim apagado, ele tá travado. Quando ele liga, ele tá destravado. Aqui travou. Aí esse daqui é um botão que tá marcando só a parte de airbag off, ó, que aí nas configurações dele aqui no painel você consegue desativar o airbag, tá bom, do passageiro, e aí ele vai ficar acesa essa luz aqui. E aqui um desembaçador traseiro que você liga e ele vai desembaçar o vidro traseiro, tá bom? Aqui a gente tem um ar-condicionado, do tipo simples mesmo, né? Que a gente vai ter a temperatura do ar-condicionado. Inclusive eu tô rodando com ele assim, ó, por conta do frio que tá fazendo aqui. Aqui a gente tem a potência dele, né? A gente consegue mexer aqui para recircular o ar, puxar de fora e recircular o ar de dentro. Se a gente toca, ele liga e desliga o ar-condicionado. E se gira esse pequeno, ele mexe na velocidade do vento. Aqui a gente tem a direção dessa ventilação: passageiro, pernas e passageiro, pernas e vidro. Aí, aqui, câmbio manual de 5 velocidades, tá bom? 6 na verdade, né? Que incluindo a ré. Câmbio, vamos falar desse câmbio aqui, galera. Câmbio desse carro é triste. É muito fraco, assim, fraco no sentido de construção, sabe? Assim, é feito com material vagabundo mesmo. Você sente a qualidade do plástico, que não é um plástico bom. Inclusive o volante do carro também, você sente que é um plástico vagabundo, como se esse negócio fosse desmontar na sua mão. E sim, inclusive essa versão aqui, ó, ela não vem com nada aqui, ó, tudo fechado, porque essa parte aqui, né, vai ficar mais para o controle da central multimídia. E como não tem nada aqui. Mas assim, muito fraco. Inclusive a ré, você pisa na embreagem, levanta essa bichinha e joga para trás aqui, ó. E assim, muito fraco a construção. Você sente que não é uma coisa bem construída. E é óbvio, né, tem muita folga. A gente joga numa marcha aqui, aí essa marcha em si tem muita folga. Então, assim, não é um câmbio com um jogo legal, né? Como por exemplo um Volkswagen ou como um Chevrolet. Então assim, ele não tem esse jogo legal, tá bom? Aqui no meio a gente vai ter o freio de mão do tipo convencional, né? Aqui embaixo a gente tem um porta-trecos. Aqui ele inclusive é emborrachado, ó. Tem uma borracha aqui, ó. E inclusive ela esconde até um parafuso ali, ó. E essa borracha você consegue colocar ela aqui
e colocar as coisas e elas não ficam batendo aqui, né? Isso aqui eu acho interessante. Aqui atrás a gente tem mais porta-treco. E é basicamente isso aqui nessa parte dianteira, né? Aqui a gente tem, ó, o para-sol, né? Com o espelhinho, mas não tem iluminação, tá bom? Vou abrir mais aqui essa imagem para facilitar a visualização aí. Aqui a gente tem a luz interna, né? Luz de cortesia. Aqui a gente tem o modo ligado. Temos o modo abertura das portas, enquanto as portas abrem ele liga. E o modo desligado, como eu tô deixando. E ele não aciona por esse lado, é só do lado de cá, tá bom? Deixar desligado aqui. O do passageiro, ele tem o vidro, mas ele não tem a tampinha, tá bom? E não tem iluminação também. E é basicamente isso. Os cintos, ó, eles têm regulagem de altura, tá bom? Você consegue regular a altura deles aí. Dá pra regular a altura. Aqui atrás a gente tem os bancos dos passageiros, eles têm Isofix, tá bom? Nas duas pontas temos também aí encosto de cabeça para todos os ocupantes e cinto de 3 pontas para todos os ocupantes. Esse banco, ele rebate, porém, ele só rebate se for inteiro, tá bom? Você não consegue rebater só um lado dele, né? Como tem muito carro aí que é 60-40, né? Esse carro aqui rebate inteiro, tá bom? Agora a gente vai ali ver o porta-malas e eu vou mostrar um pouquinho para vocês ele. Como eu tinha falado para vocês, o porta-malas desse carro a gente consegue acionar aqui no botão, tá bom? Se a gente toca 2 vezes, ó, ele alarmou ali e destravou o porta-malas. Aí você só vem aqui e levanta a tampa. E aí aqui no porta-malas a gente vai ver o seguinte: esse porta-malas, ele não é totalmente bem acabado, né? Essa parte aqui, ó, branca aparecendo. Esse porta-malas tem 300 litros de capacidade, ou seja, não é um porta-malas grande, mas também não é dos menores, né? Ele cabe sim algumas coisinhas e tranquilo. Aqui a gente tem um acabamento, que inclusive tá solto, que é da torre do amortecedor. Ele tá solto. Eu acho que ele deveria ficar aqui assim, mas tudo bem. Aqui a gente tem na lateral, né, esses acabamentos, material macio. Parte de baixo ela é coberta também. Aí essa parte aqui em lata, né? Ou seja, vai ficar todo marcado com o tempo. Aqui a gente tem um divisor, né, do porta-malas e a parte de cima. Aqui embaixo a gente tem, ó, step do carro. Esse aqui é o original ainda, né? O carro é muito novo, então esse aqui é o original ainda. O macaco ali por baixo, tá bom? Inclusive eu tá até com um tapete aqui, porque esse carro é de locadora, né? Locadora você sabe como é, eles pegam o tapete original e substituem por essa porcaria aqui, que fica só sambando ali dentro, arriscado você bater o carro por conta disso ali. Aqui ó, a gente tem o botão para abertura dele, ó, que ele é a abertura elétrica, né? Ele não tem lugar para você botar a chave, é a abertura elétrica. Aqui a gente tem essa parte em plástico, né, que cobre a máquina de vidros, e essa parte daqui da lata. A gente tem também uma parte para puxar, para você não sujar a sua mão, mas aí você tem que puxar com força, entendeu? Porque se você puxar devagar, ele não vai não. E é basicamente isso. Esse daqui, galera, foi o Argo. Deixa eu entrar aqui no carro para poder falar melhor com vocês, né? Que tá chovendo e tá uma barulheira da bexiga. Eu não consegui mostrar ali o motor para vocês porque tá todo sujo, tá bom? Então eu optei por não mostrar o motor desse carro. Mas resumindo um pouquinho as informações aqui, né, desse carro, para que vocês possam entender. Deixa eu virar aqui a câmera e falar um pouquinho do carro. Então vamos lá. Esse aqui é um Argo, tá? 1.0 2026, ou seja, esse aqui é o do ano já, né, digamos assim, 2026. A versão de entrada, tá bom? Esse motor aqui é 1.0 Firefly de 3 cilindros. Ou seja, um motor 3 cilindros, mas que, assim, é ok, não é dos piores não, tá bom? E quando a gente compara, tipo, com o Mob, né, ele é melhorzinho que o Mob. Enfim, a potência, como eu comentei anteriormente, 71 cavalos na gasolina e 71,4 no etanol, né, 71, alguma coisa, enfim, 71, não muda muita coisa. O torque, né, que é de 10 kgfm na gasolina e 10,7 no etanol. Questão de torque, né, esse carro tem 45 litros de torque, tá bom? Mas é claro, na faixa ali dos 3.200 e poucos rotações, tá bom?
Então esse foi, né, o vídeo de primeiras impressões do Argo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fiquem em seguida aí com o vídeo da gente dando uma voltinha nesse carro, tá bom? Então é isso. Valeu pela sua audiência. Eu agradeço aí por você que está se acompanhando, por você que está se inscrevendo. Ó, inclusive me cortei ali, viu? Ó, fechando o porta-malas agora, ó. Tá vendo? Esses carros, os caras não fazem um bom acabamento, aí o cara se machuca. Mas é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Deixa o teu like, se inscreve, que ajuda demais. Tamo junto.